The coronavirus pandemic struck developing economies at a time when they had already been struggling with unsustainable debt burdens for many years. Due to deteriorating fiscal positions and heightened public debt vulnerabilities, sub-Saharan African governments are struggling to find room to deploy fiscal policy to address the COVID-19 crisis. Research reports that developing countries now face a wall of debt service repayments throughout the 2020s. Mozambique, amongst other developing economies, is not exempted. As the financial turmoil from the global crisis continues, the country has experienced sharp currency devaluations, making debt servicing more strenuous. Join various civil society organizations from Mozambique as they give their voices on the impacts of COVID-19 on the debt sustainability in Africa and Mozambique in particular. Eu acho que reuniões concertadas, análises e maior contato com o governo, assim como maior contato com a parte internacional para mobilizar mais apoio, tanto para o governo quanto para a sociedade civil, afigura-se bastante útil nesse contexto. Temos que criar sinergias. É importante que a sociedade civil crie entre si sinergias, trabalhando em monitoria da gestão desta dívida. Dois, trabalhando para que se advogue aquele direito com o Parlamento da República de Moçambique, com o Governo, a partir do Ministério da Economia e Finanças, e outras entidades que estão envolvidas na gestão de finanças públicas, para que, de facto, o controle da crise da dívida seja mitigado e respondido, e também diminuir o ônus, não é, da dívida para o nosso país, assim como para as famílias. Nós, como Grupo Moçambique da Dívida, continuaremos a combater com ou sem Covid. Continuaremos a fazer com que o país trilhe um caminho que possa levar ao controle da gestão das finanças públicas. Temos que começar por sensibilizar e consciencializar as pessoas sobre o perigo da dívida, principalmente a perpetuação da dívida, e que, no meu entender, é perpetuar a pobreza, é perpetuar a dependência. Acho que as iniciativas são boas, são úteis, mas acabam não fazendo muita diferença em termos de serviço da dívida, se nós olharmos para o peso da redução, pelo menos para aqui, para Moçambique. Eu acho que esses países poderiam fazer um pouco mais. Era possível alargar ainda mais o pacote de apoio, mais do que O anúncio das iniciativas da dívida, no âmbito, não é, do Covid-19, já é um motor para que as economias africanas e os países tenham oportunidade, não é, de usar uma parte das suas receitas que seria aplicada para o pagamento do crédito dos credores para comprar, por exemplo, material para fazer face ao Covid-19. São boas, mas são boas para dívidas legítimas. Mais uma vez, não podemos confundir ou usar a boa vontade da comunidade internacional para podermos proteger a má governação. Eu penso que são iniciativas boas neste contexto, mas o país não pode passar a ser perdoado a dívida. Ele tem que produzir o suficiente para consumo nacional, para garantir a sua liberdade, a sua independência econômica, ok? E pararmos de contrair mais dívidas. O perdão, na minha maneira de pensar, não é necessariamente sustentável, porque há de sempre haver alguma coisa em troca. Para mim, o importante é não contrair mais dívidas. O sistema de saúde está a conhecer progressos ao longo dos anos, mas ainda não é suficiente. A olhar pela densidade de população que o país comporta.
mas há um esforço, há um trabalho bastante visível nesse sentido. E penso que todo o apoio externo seria bem-vindo, e é bem-vindo, e penso que é esse que o nosso governo também está a fazer, está a procurar mobilizar mais de recursos, sobretudo neste período da pandemia, para reforçar ainda mais a capacidade do nosso sistema de saúde. Há uma coordenação, pelo menos quando a Madagascar lançou o conflito orgânico, há uma coordenação que se pode ter uma preocupação conjunta dos governos africanos, dos países africanos, mas acredito que podia também ir um pouco mais nas áreas de comércio, na cooperação, para garantir esse fluxo de bens e serviços de turismo. Ainda subsistem vários desafios em África em relação à Covid-19, porque não há meios possíveis até então para responder a esta doença. Ou seja, há uma cooperação num contexto de incerteza. Até quando? Não sabemos. E como também intervir para que, de facto, haja uma melhoria, também está difícil, porque o contexto nosso como africano é complicado. Os governos africanos estão a responder a esta pandemia, criando plataformas, primeiro de negociação, por isso mesmo, nós apelamos à sociedade civil, no contexto em que nos encontramos, para que continuem a desempenhar o seu papel, a ser o watchdog, a acompanhar todas as transações feitas de forma publicamente, não é? Feitas pelo Estado, não é? No sentido de garantir que as mesmas não se traduzam num novo peso para o país. Eu penso que os países deviam responder em bloco, e eu pessoalmente não sinto uma resposta em bloco à questão da Covid-19. Então os países era preciso que trabalhassem em solidariedade e em bloco. Eu penso que na União Africana nós temos há pouco tempo o Estado, por via da tecnologia de informação, penso que tem estabelecido contatos no sentido de ver como é que, de forma conjunta, pode-se minimizar o impacto do Covid-19 ao nível do continente. Mais uma vez, não é só em Moçambique, mas tem que receber que esses pacotes africanos não consigam atingir o público que realmente precisa. Requer uma boa estatística, uma boa informação sobre quem são os grupos vulneráveis, onde estão e como chegar até eles. Sem isso, o meu receio não é só em Moçambique, mas a nível dos governos africanos é que não se consiga atingir este objetivo. A avaliação é positiva, mas também, diria, como cidadão e pessoa que tem trabalhado no âmbito das finanças públicas, que os nossos governantes devem providenciar pacotes que estimulem a economia e financeiro, que de facto são implementados de forma efetiva e que surtam resultados esperados. Uns têm estímulos bastante melhores no contexto em que estão, outros não, devido aos recursos que têm. Uns estimulam menos ou fazem menos para manter as empresas, para manter as comunidades alimentadas, para manter os serviços funcionando. Outros não, devido aos recursos, também devido ao contexto. Cada país, de acordo com aquilo que é a sua capacidade econômica também, porque isso é muito importante, tem procurado encontrar medidas apropriadas para, vamos dizer assim, minimizar o impacto do Covid-19 do ponto de vista econômico. Bom, fizeram o suficiente para que fizeram dentro da sua força. Acho que é aí que onde pode aparecer o braço complementar da sociedade civil a pressionar por um maior nível de alívio compatível com as necessidades de financiamento dos governos africanos. Bom, eu diria que não. Os conselhos de ministros, o CERS, a União Africana, não temos observado uma ação concreta para
os países africanos tenham alívio da dívida. Mas Eu penso que os países deviam trabalhar mais em bloco, fortalecer as estruturas dentro da SADC da União Africana para melhorar a questão do perdão da dívida através de melhor liderança dos países. Bom, olha, os governos, eu penso que têm um plano, têm naturalmente uma estratégia e têm também aquilo que são as necessidades do tempo. E penso que os governos têm se empenhado bastante nesta questão de fazer lobbies para ver se o alívio da dívida pode representar um valor acrescentado para a economia nacional, do ponto de vista de não pressionar tanto, se calhar, aquilo que é o orçamento do Estado, porque as dívidas têm que ser pagas. Se nós temos um perdão, significa que podemos redimensionar, podemos dirigir aquilo que era o fundo para o pagamento da dívida para uma atividade que é principal, e sobretudo aquelas áreas que são bastante sensíveis. E penso que cada país está trabalhando nesse sentido, para trazer esta mais-valia e conduzir estes recursos, se for caso disso, para outras prioridades nacionais. Eu acho que já esta iniciativa da European em si já é um ponto de partida muito forte. Então, uma coordenação entre as organizações, uma maior interação entre elas, uma ação em bloco a nível nacional, a nível internacional, e uma única voz pode galvanizar maior apoio no combate à Covid-19 dos países africanos. estar cada vez mais unidos. A sociedade civil deve ser uma e única ação. A sociedade civil deve ter uma e única cara, não no âmbito da questão da advocacia sobre a gestão da dívida pública. Esta campanha de perdão da dívida não deve ser uma campanha nacional, deve ser uma campanha global. Tem que ser uma campanha em que as organizações da sociedade civil em todo o mundo estão em consenso sobre os perigos do endividamento público, principalmente para os países mais pobres, para os países mais empobrecidos como Moçambique. Não, eu penso que as organizações da sociedade civil estão muito bem organizadas, têm plataformas até regionais, têm aquilo que chamamos de networking e têm tido a capacidade de organizar até conferências internacionais, e penso que esses são fóruns de discussão, de partilha de ideias, de experiências e até de boas práticas nos países em cada uma das organizações que pertencem, de como é que tem sido o trabalho dessas organizações nesta componente de dívida, por exemplo. Eu acho que a pandemia de Covid-19 tem expor as fragilidades dos sistemas de saúde, dos sistemas de governação que caracterizam os países africanos. Então, essa exposição em si gera uma oportunidade desses países, do governo desses países, procurarem melhorar. As condições gerais dos países estão deterioradas, então para resgatar, para merecer, para poderem manter a confiança que elas têm perante o povo, os governos têm a oportunidade de fazer muito mais e provar que são, de facto, podem ser mais operacionais, ganharem maior confiança dos seus governantes. O grande desafio que existe neste momento, na verdade, vem desde há séculos, é a questão da transparência na gestão das finanças públicas. A transparência dos nossos governantes, a transparência dos gestores do bem público, a transparência dos que lidam com a ajuda que vem dos países exteriores para responder à Covid-19. Bom, temos vários desafios. No momento em que o Covid-19 é uma realidade no país, o foco agora vai ser como é que nos mantemos salvos, como é que mantemos a economia funcionando, como mantemos as instituições, as empresas funcionando e produzindo, como é que mantemos a receita entrando, fluindo para os cofres do Estado. A questão da dívida há de vir muito pouco à tona, porque agora estamos preocupados nessas questões.
Eu penso que não devíamos nos distrair. É uma grande oportunidade que temos de olhar para dentro do país em face a uma crise. Como é que estamos em questão de dívida, em questão da dívida, e como é que estamos no momento de crise evitamos contrair mais. Bom, eu penso que é sempre um processo de aprendizagem. Se é que eu não quero acreditar que nenhum país antes estava preparado para lidar com a situação do Covid-19 e, sobretudo, aquilo que seria o seu impacto real. Mas ao longo do processo também vamos tirar lições. E essas lições, penso eu, que servirão de fato para definir melhores estratégias no futuro de como é que nós poderemos capitalizar estes empréstimos, se for o caso disso, para aquilo que são as necessidades reais do país no contexto de pandemia. E aproveitemos esta solidariedade internacional para nos unirmos para aquilo que é bom e, ao mesmo tempo, colocarmos de lado aquilo que é negativo. Resgatarmos a confiança, ao mesmo tempo, trazendo aqueles que são os obstáculos da governação financeira